Boa noite. Cá estamos nós para mais uma noite, para mais uma aventura aqui então nos eventos finais. E, prezados irmãos, já estamos a avançar, não é? Já vamos para a sexta mensagem e estamos a aproximar do fim daquilo que é a cronologia dos eventos finais que temos vindo a explorar ao longo destes dias. Bom, hoje temos um tema interessante, o que é que vocês acham? O aquecimento global, sim? Mas eu queria dizer que para nós chegarmos lá vamos ter que caminhar bastante. O que quer dizer com isto? Vamos ter que ver vários conceitos primeiro antes de chegarmos lá, mas eu prometo que aquilo que temos a falar sobre este tema é bastante relevante para os dias de hoje. Sabem que quando nós começamos... obrigado. Quando nós começamos no sábado a tentar identificar pela palavra de Deus os poderes que seriam responsáveis pelas cenas dos eventos finais, nós tomamos como partida comparar o que estes poderes vão fazer no futuro com aquilo que foi feito no passado, certo? E nós fomos ver pela história que a partir do decreto dominical de Constantino no ano 321, no quarto século, passo após passo, as pessoas que queriam, os cristãos que queriam viver de acordo com a palavra de Deus, foram impossibilitados de o fazer. Ao ponto de, como vimos, durante a Inquisição, muitos serem condenados à morte. Nós depois começámos a explorar o que é que a profecia diz e nós já vimos que parece que o futuro vai ser bastante parecido com aquilo que aconteceu no passado, certo? Nós já vimos que, de facto, a profecia em Apocalipse 13, 14 nos fala que, assim como no passado houve um decreto para o mundo parar ao domingo, também no futuro haverá. Vimos até quais são os argumentos, ou seja, quais os assuntos vão estar em foco para convencer o mundo a aprovar esta lei. E vimos que são argumentos morais e científicos, certo? Também vimos que já estão a ser proclamados pelo mundo fora. Vimos que após isto haverá uma nova lei, assim como no passado, que fará com que as pessoas tenham que trabalhar ao sábado e que o argumento será um argumento financeiro. Tá? Até aqui. Todos ainda se lembram disto? Sim? Finalmente, nós vimos ontem que, enquanto isto está a acontecer, a igreja vai passar também por uma aventura, certo? Essa aventura chama-se Sacudidura, que vai preparar o povo de Deus para, finalmente, pregar o Evangelho Eterno, as 3 mensagens angélicas com alto clamor a todo mundo. E isto vai estar a acontecer em simultâneo com as leis que vão estar a ser aprovadas por esse mundo fora. Até que as leis vão começando a ser mais restritas e a profecia de Apocalipse 13, 17 se vai cumprir para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal. Ou seja, o povo de Deus vai ter que, de alguma forma, viver uma vida em que possa contar consigo próprio e não depender da sociedade à sua volta. Então vejam se concordam comigo. Pelo menos 3 leis vai haver no futuro, certo? Assim como pelo menos 3 leis houveram no passado. Mas acham que vai ficar por aqui? Qual é o vosso feeling? O que é que vocês acham? Apocalipse 13, versículo 12, fala-nos de uma nova fase da lei dominical. Ela diz o seguinte, reparem, inicialmente, lá no passado, em Roma, a primeira lei trouxe algum problema ao povo de Deus? Não trouxe. Depois houve uma lei a seguir que trouxe multas, mas as pessoas não iam conseguindo fazer a sua vida espiritual de acordo com a palavra de Deus. Depois houve uma que implicava a perda de bens, estava a começar a ficar mais difícil, certo? Até que veio uma quarta lei que implicava, aliás, até posso voltar a pôr no ecrã, a perda da liberdade. Acham que o mesmo vai acontecer no futuro? É que o que diz o texto no versículo 12 é
que também exercia quanta autoridade? Toda da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira? Ou seja, vai chegar a uma altura em que toda a autoridade será exercida e todo mundo será obrigado a cumprir a lei dos homens. Concordam comigo, sim ou não? Como os defensores da verdade se recusam a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, isto parece agora impossível. Eu devo dizer que, e eu encaixo-me neste grupo aqui, isto parece impossível. Mas o que é certo é que o mesmo aconteceu no passado, e a profecia diz que o mesmo vai acontecer no futuro. Então a quarta lei dominical é exatamente isto. Apocalipse 13:12. A autoridade total. E alguns entre o povo de Deus vão perder a sua liberdade. A quarta lei dominical é pena de... Está mal escrito ali, não é? Pena de prisão. O que é que isso quer dizer? Que as coisas estão a ficar cada vez mais apertadas. Cada vez mais difíceis. Então, pelo menos 4 das fases do passado vão se voltar a cumprir. Mas o texto não acaba aqui. O que é que o texto continua a dizer? Isto parece impossível, não é? Mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, onde acontecer coisas? Quando esta lei for aprovada, está-se a aproximar uma nova fase nos eventos finais. Porquê é que a serva do Senhor está a dizer que o Espírito de Deus vai-se começando a retirar deste planeta? É que sabem que isto é uma profecia bíblica. Já desde o Gênesis, o que é que diz? Diz o seguinte, e diz o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Ora, se o Espírito do Senhor não vai estar para sempre, quer dizer que ele vai ser retirado. Aliás, o apóstolo Paulo diz claramente, porque já o Ministério da Justiça opera, e ele está a dizer neste contexto, a dizer que ele se vai revelar na sua plenitude, quando o quê? Quando aquele que o retém seja retirado. E o que é que isto quer dizer? Porquê é que o Espírito do Senhor tem que ser retirado? Vamos abrir aqui um parênteses na nossa aventura nas leis dominicais. E agora vamos deixar esta terra e vamos ver o que é que está a passar no céu. É que ao longo desta cronologia dos eventos finais, nós temos acontecimentos na terra, acontecimentos na igreja e acontecimentos no céu. Todos em simultâneo a se desenrolarem. Então, enquanto estas leis estão a acontecer na terra, enquanto aquilo que nós vimos ontem está a acontecer na igreja, o que é que está a acontecer lá em cima no céu? Apocalipse tem pormenores incríveis. Por exemplo, nós acreditamos que neste momento alguma coisa está a acontecer no céu. Certo? O julgamento. E Apocalipse fala muito em julgamento. Tanto Daniel como Apocalipse falam muito em julgamento. Mas reparem, no capítulo 6 diz assim: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Está a falar de julgamento, sim ou não, este versículo? E está a falar o quê? Como se o julgamento em relação a este texto tivesse o quê? No passado, presente ou futuro? Para este texto está no... Vocês às vezes deixam-me sozinho. Está no futuro. Até quando vamos esperar pelo julgamento? Ou seja, ele ainda não começou, certo? Mas à medida que vamos avançando na cronologia do livro do Apocalipse,
Chegamos a Apocalipse 11 e o que é que diz? Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado. Para quê? Para começar o julgamento. Concordam comigo ou não? Sim? Então, a Bíblia em Apocalipse 6 está a dizer que o julgamento está no futuro, mas em 11 está a dizer o quê? Chegou a altura para começar um julgamento. Isto é muito interessante porque em Apocalipse 16, reparem no que é que diz. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois, o que é que diz? Julgastes estas coisas. Portanto, derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Isto é a resposta ao capítulo 6, está bem? Os santos, os mártires estão a dizer, quando é que vai julgar? Agora aqui no versículo 16, o que é que diz? Julgastes. Portanto, derramaram o sangue dos santos profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Então, no capítulo 6 temos o julgamento no futuro. No capítulo 11 temos, vai começar o julgamento. No capítulo 16 temos o julgamento no passado. Já terminou. Certo? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que claramente em Apocalipse, o julgamento não só tem um tempo determinado para começar, como vai terminar antes da segunda vinda de Cristo. Certo? Isto é muito interessante. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Será que nós conseguimos saber quando é que estas coisas vão acontecer? E mais, ainda tenho outra pergunta para vocês. Aqui diz assim, há um tempo determinado para serem julgados? Pergunta, vão só ser os mortos que vão ser julgados? Porque quando Cristo voltar estão todos mortos? Não. Existem o quê? Pessoas nesta terra que não vão passar pela morte. Ok. Isto é muito interessante. Mas vamos lá ver. Como é que nós conseguimos desenvolver isso? Em Daniel 8,14 é o texto que nós usamos para identificar o início do julgamento, certo? Nós não vamos estudar este tema. E já agora recomendo a alguém que esteja aqui na sala ou até em casa que nunca estudou este tema, com certeza contactem aqui esta igreja local que terão todo o prazer em estudar consigo Daniel 8,14. Mas marca o início do julgamento. Os cálculos da profecia das 2300 tardes e manhãs apontam para 22 de outubro de 1844. Quem é que descobriu esta data? Isto foi uma rasteira, viram? Samuel Snow. Mas quem era o precursor, então, da mensagem que Cristo iria voltar mais ou menos naquela altura? Agora sim. Graham Miller, muito bem. Graham Miller chegou a essa conclusão porque ele usou o princípio dia-ano nas profecias e fez as contas e viu que daria mais ou menos naquela altura. Samuel Snow pegou no calendário judaico e chegou exatamente ao dia. Mas, não sei se vocês sabem, quem é que propôs pela primeira vez no mundo cristão que a profecia dos 2000 tardes e manhãs eram 2300 anos? Alguém sabe? Isaac Newton. Um dos maiores físicos e matemáticos da história. Isaac Newton escreveu mais sobre profecia do que sobre física. E ele era um grande estudioso de Daniel e Apocalipse. O livro dele é espetacular. É certo que Isaac Newton não conseguiu identificar as datas, mas foi ele o primeiro a propor 2300 tardes e manhãs. Era dias. 2300 tardes e manhãs eram anos. Então o que é que acontece? Muitas vezes os adventistas são acusados de inventarem profecia e terem uma visão profética diferente dos outros cristãos. Mas a realidade qual é? É que todos os protestantes acreditavam nisto originalmente. Foi pela maneira histórica como nós vemos as profecias que Martinho Lutero identificou quem era a Babilónia. Sabiam que foi Martinho Lutero que identificou quem era a Babilónia? Não foram os adventistas.
que Isaac Newton determinou que as 70 semanas de Daniel, as 2.300 tardes e manhãs e os 1.260 dias eram anos proféticos. Então nós herdamos dos reformadores a nossa interpretação profética. E nós não temos culpa dos outros protestantes se terem esquecido disso. Mas vamos avançar, que já estou aqui a divagar um bocado, não é? Hoje temos muito para ver. Portanto, o início do julgamento, 1844. Onde é que eu ia? Exatamente. E diz em Apocalipse... Eu estava a ler outro texto, não estava? Exatamente. Tem aqui até 2.300 tardes de manhãs e o santuário será purificado. É este o respectivo texto. Em Apocalipse 20:12 diz então: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, quando o julgamento começou em 1844, ele começou pelo início, pelas pessoas que já passaram por este planeta. A pergunta é, hoje, estão a ser julgados os vivos ou os mortos? Muito bem. Porquê? Vamos ver? Sim? Então vamos lá. Pedro diz-nos que além do julgamento ter começado pelos mortos, dentro dos mortos começou por um grupo em particular. Qual é o grupo que começou? Diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedeceram ao Evangelho de Deus? Então temos dois princípios, não nos podemos esquecer disto, é muito importante. O julgamento começou pelos e pela casa de Deus, pelo seu povo, certo? Não há dúvidas? Podemos continuar? No entanto, Cristo não é um juiz só de mortos, também é um juiz de... O que é que diz em Atos 10? E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído Deus juiz de vivos e de mortos. Então, quando Jesus começou o seu julgamento, começou pelos mortos, pela casa de Deus, mas vai haver uma altura em que esse julgamento vai passar dos mortos para os vivos. Acham que isto é uma informação relevante ou não? O que é que acontece se uma pessoa que está viva for julgada lá no julgamento celestial? Já pensámos nisto? O que é que acontece? Vamos lá. Vamos acordar, vamos lá. Ela recebe uma sentença. Muito bem. Então isso quer dizer que se um vivo fosse julgado, o seu destino eterno está determinado, selado. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Muito bem. Então, como é que nós podemos saber quando é que isto vai começar? Eu queria que abríssemos a nossa Bíblia. Agora eu vou fazer perguntas difíceis, pode ser? Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. E vamos ler um pequenino texto que é assim um pouco estranho, está bem? Apocalipse 3 e versículo 3. Vamos tentar prestar bem atenção ao que é que diz este versículo. Diz o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É estranho este versículo, sim ou não? É. O que é que quer dizer este versículo? Primeiro, este versículo está a ser enviado ou falado para quem? Para quem não conhece a verdade? Certo? Então reparem o que é que diz. Lembra-te do que tens quê? Recebido, ouvido e... alguma coisa que vos faz lembrar isto? Não se lembram da primeira mensagem que nós falamos? De Apocalipse 1:3, que dizia assim:
Feliz é aquele que ouve, lê e guarda. Lembram-se? Então, esta mensagem é para quem? Para quem não conhece a profecia ou para quem conhece a profecia? Concordam todos? Sim? Boa. Eu também concordo. Então, diz o seguinte: porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Está a falar de que acontecimento? Da segunda vinda de Cristo? Sim? Então eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que quem conhece a profecia, Cristo voltará como o ladrão da noite, sem eles saberem o que está a acontecer? Está a ficar mais confuso, não está? Aliás, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, certo? Mas agora reparem o que é que ele diz a seguir. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que naquele dia vos surpreenda como o ladrão. Então o que é que o Paulo está a dizer? Cristo na sua segunda vinda vem como o ladrão da noite? Sim. Para quem? Para quem não conhece. Para quem conhece, não vem como o ladrão da noite. Agora temos um problema. É que parece que temos aqui um contrassenso. É que este versículo está a dizer que aqueles que conhecem, se não vigiarem, Cristo virá como um ladrão da noite. Está confuso ou não? Não? Então vamos lá. Eu quero vos propor uma tese. Está bem? Uma tese. E este versículo não está a falar da segunda vinda de Cristo. Está a falar da hora em que o Senhor virá contra nós. Entre aspas, não é? Contra nós. E agora, Ruben, o que é que tu queres dizer com isso? Bom, é fácil. Vamos ler. Diz o seguinte. Em Apocalipse 12:7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é o quê? Reparam que os termos são exatamente os mesmos? Este texto relaciona a hora da vinda com o quê? Com o juízo, não com a segunda vinda. Será que estes textos estão... este texto de que a hora que vir contra ti de Apocalipse 3:3 está relacionado com este Apocalipse 12:7 que diz: porque vinda é a hora do seu juízo? Vamos complicar um bocadinho mais, sim? Quando é que foi pregado pela primeira vez esta mensagem? As 3 mensagens angélicas foram pregadas antes de 1844, sim ou não? Sim. É verdade que eles enganaram-se no acontecimento. Mas a data foi pregada. E o que é que começou em 1844? O quê? O julgamento. Mas eu ontem disse-vos que o cumprimento final da pregação das 3 mensagens é quando? É no alto clamor, certo? Durante as leis dominicais. Então o que é que vocês acham? O que é que se vai pregar? Olha, o julgamento começou em 1844. Será que é isso que se vai pregar? Ou então, a minha proposta é que se vai pregar: olha, que está a chegar a hora do julgamento dos vivos. Bom, agora vamos ver se é assim ou se não é. Diz o seguinte: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Concordam? Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve. Ninguém sabe quão breve passará ela ao caso dos vivos. E quando é que vai fazer isso? Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro lugar, importa toda a alma atender à demonstração do Salvador. Vigiai e orei porque não soubeis a chegada
quando chegará o tempo. Se não vigiares, virei a ti como o quê? E não saberás o quê? A hora em que virei sobre ti. Então o que é esta hora que virei sobre ti? É o início do julgamento dos vivos. Isto implica muita coisa. Sabem porquê que implica? É que nós vimos em Apocalipse 7 o quê? Que quando terminar alguma coisa, a ira de Deus vai ser derramada sobre esta terra. Vimos isso ou não? Logo na primeira mensagem. E o que é que diz? Até que hajamos selado nas suas testas os servos de... Ou seja, o final de quê? Do julgamento no céu. Então reparem o que é que estamos aqui a dizer. Estamos aqui a dizer que enquanto estas cenas estão a desenrolar aqui na terra, o selo de Deus está a ser posto onde? Lá em cima no céu. Quando? Quando começar o julgamento dos vivos. Então o início do selamento é o que é? O início do julgamento dos vivos. E para poder haver no selamento, o que é que nesta terra tem de haver? Uma lei que define o que é? Ou escolha a lei de Deus, ou escolha a lei dos homens. Porque lá em cima no julgamento, o que é que está a acontecer? Ou estão a ser selados com o selo do Deus Altíssimo, ou então estão a ser selados com a lei do inimigo. Perceberam? Sim? Então, o início do julgamento dos vivos só pode acontecer depois da segunda lei dominical. Porque até lá não há selo ou sinal da besta, ainda não há selamento. Então o que é que nós sabemos? Nós não sabemos quando é que vai começar o julgamento dos vivos lá em cima. Mas quando a segunda lei dominical, nós sabemos, a qualquer momento, os vivos vão começar a ser julgados. E o que é que disse o apóstolo Pedro? Quando começa um julgamento, começa por quem? Pela casa de Deus. Isto significa que aquela profecia de Oseias é muito mais séria que nós pensamos. O que é que dizia lá em Oseias? Povo de Deus, prepara-te quando? Antes que saia o decreto. Porque quando sair o decreto, o povo de Deus já não tem tempo nem oportunidade para se preparar. É certo que aqueles que nunca ouviram a verdade, porque aquela mensagem é para aqueles que conhecem a verdade, ainda terão uma segunda oportunidade e serão aqueles trabalhadores que chegam na última hora, que vão fazer parte dos 144 mil. No entanto, aqueles que conhecem a verdade, e reparem que eu digo isto todas as noites, os que conhecem a verdade têm de estar preparados antes. E isto é a prova teológica, escatológica e profética exatamente disso. Porque assim que as leis sejam ensinadas nesta terra, lá em cima no céu, a qualquer momento começa o julgamento dos vivos. Ora, se começa o julgamento dos vivos, há uma nova fase, quando terminar o julgamento dos vivos, há uma nova fase que vai iniciar nesta terra, como eu estava a dizer há bocado. Qual é essa fase? É que, de acordo com o que vimos em Apocalipse 7, assim que o julgamento termina, aqueles que estão a segurar a ira de Deus, o que é que vão fazer? Largar. E a ira de Deus vai então chegar a esta terra. Outra pergunta, o que é que vimos na primeira mensagem? Para quem é a ira de Deus? Para aqueles que não têm o selo do Deus vivo. Aqueles que têm o selo do Deus vivo são comparados aqui a uma árvore que não será atingida pela ira de Deus. Esta é a grande promessa do Senhor para cada um de nós. Mas aqueles que não estão selados pelo selo de Deus Altíssimo, o que é que vai acontecer? Diz então, vi no céu ainda outro sinal grande e admirável, 7 anjos,
tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é o quê? Consumada a ira de Deus. Por isso, as pragas, as últimas 7 pragas do Apocalipse são a descrição daquilo que fala em Apocalipse capítulo 7. Ora, quando é que isto pode começar? Diz em Apocalipse 15, 5 a 7, diz o seguinte: Depois disto olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. E saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. O que é que está prestes a acontecer? Simbolicamente, as taças da ira de Deus vão ser derramadas sobre esta terra. Mas o texto continua no versículo 8 e diz: E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumasse o quê? As 7 pragas dos 7 anjos. Pergunta: se o santuário está fechado, se ninguém pode entrar ou sair, o que é que já aconteceu? O final do julgamento. Então, as pragas, as 7 últimas pragas, só caíram nesta terra quando já o que ia terminar no céu? O julgamento. Então reparem, terminaram os 4 ministérios de Cristo lá no santuário celestial. Terminou o julgamento, que é um desses ministérios. Todos os vivos estão selados. Iniciou-se a execução do juízo. Concordam? Sim? Pelo que estamos a ver? Muito bem. Então temos a seguir um texto bíblico que eu queria vos dizer que não tem nada de polémico. É doutrina adventista desde o início. E se alguém virem alguém dizer o contrário, não é doutrina adventista nem é doutrina bíblica. O que acontece quando acabar o julgamento lá em cima? Irá acontecer que quem é injusto seja injusto ainda. E quem é sujo seja sujo ainda. E quem é justo seja justificado ainda. Quem é santo seja santificado ainda. E eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua. Antes da vinda de Cristo. E isto vai ser uma realidade. Quando o julgamento no céu terminar, os salvos e os ímpios têm o seu destino selado. E durante o tempo entre o final do julgamento e a vinda de Cristo, o que é que os salvos não podem fazer? Sabem porquê? Porque o julgamento já terminou. Jesus já não é o meu mediador, Jesus já não é o meu advogado, nem o meu juiz. Já não há perdão do pecado, já não há arrependimento. Se alguém dentro do povo de Deus pecasse neste período, todo o plano de salvação terminaria ali. Porque Deus teria julgado e aprovado alguém que teria pecado e que iria para o céu com pecado. Se alguém vos disser o contrário, isso não é uma doutrina bíblica, nem é uma doutrina adventista. Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário. Mas terminando ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompeu com fúria sobre a cabeça do desabrigado do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos estavam a viver à vista de um Deus Santo sem intercessor. Cada caso estava decidido. Bom, agora só falta vermos o que é que isto tem a ver com o aquecimento global, certo? É a única coisa que falta ver. Até aqui, estamos todos juntos? Tem lógica? Faz sentido? Sim? Temos a ver o que é que está a acontecer no céu enquanto os acontecimentos acontecem nesta terra. Então, o julgamento terminou,
os vivos foram todos julgados, toda a gente está selada, e então é a altura de caírem sobre esta terra as 7 últimas pragas. Como nós vamos ver amanhã, existe um tempo determinado para isto, está bem? Mas não é o tema de hoje, vamos ver amanhã. Se nós lermos as 7 últimas pragas que se encontram em Apocalipse 16, nós não temos tempo para estudá-las com calma, por isso eu vou pôr só no ecrã o resumo, está bem? A primeira praga é uma úlcera maligna e dolorosa sobre os que têm o sinal da besta. É exatamente o que está escrito em Apocalipse capítulo 16, certo? Ou seja, a primeira praga é uma doença terrível. Mas logo na primeira praga está lá a explicar, olha, atenção, aqueles que estão selados por Deus não é para vocês, certo? A segunda é o mar em sangue e a morte de animais marinhos. A terceira é rios e fontes das águas em sangue. O quarto é o aumento da atividade solar, grande calor e incêndios. Agora vou fazer uma pergunta. Isto parece-vos com alguma coisa que nós ouvimos hoje nas notícias? Parece? Sim, um pouquinho. Então, o que é que eu fiz? Eu fui aos sites oficiais que falam sobre o aquecimento global e o que vai acontecer neste mundo e encontrei vários artigos e especialmente um artigo de uma professora doutora aqui do Brasil, vou pôr já o site no ar, em que tem um resumo de tudo o que os cientistas dizem que vai acontecer a este mundo por causa do aquecimento global. Está bem? E não vai ser novidade para ninguém. Tá? O que é que está escrito nesse artigo? Que vai haver o quê? Um aumento de doenças, uma diminuição da biodiversidade, certo? Vai haver um aumento da temperatura global, um aumento nos incêndios, um aumento nas condições climatéricas, tempestades, etc. Uma diminuição dos glaciares e um aumento do nível do mar. Ok? Novidade para alguém? Não? Todos já ouviram isto, não já? Isto aprende-se na escola. Ora, muito bem. Quando nós olhamos para esta lista e olhamos para aqui, vemos algumas coisas semelhantes, certo? Parece-vos que uma úlcera maligna e dolorosa é um aumento das doenças? O que é que vocês acham? Sim, parece que sim. Fala em morte de animais marinhos, parece-vos uma diminuição na biodiversidade? O que é que vocês acham? Parece. Um aumento da atividade solar, grande calor, parece-vos um aumento de temperatura? Parece, não parece? Incêndios, parece? Incêndios? Parece. Então, o que é que nós temos? Que, pelo menos, parte do que os cientistas dizem corresponde ao que a Bíblia diz que vai acontecer. Certo? Será que a Bíblia também fala, nesta altura final da história do planeta, haver um aumento de tempestades? O que é que diz em Apocalipse 16, 21? E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. E os homens blasfemavam Deus por causa da praga da saraivada, porque a praga era muito... Parece-vos que Apocalipse também fala em aumento das tempestades, das condições climatéricas? Sim ou não? Sabem o que é? Eu uma vez estava na África do Sul e começou a chover granizo. É normal. Em Portugal existe granizo muitas vezes. Aqui também existe granizo. Sim. Pequeninas pedrinhas de gelo. Só que naquele dia foi diferente. É que o granizo não eram pequeninas pedrinhas. Eram bolas do tamanho de golfe, de bolas de golfe. Então, nós estávamos na autoestrada e toda a gente estava a tentar arranjar abrigo debaixo das pontes. Porquê? Porque aquelas pedras, do tamanho de bolas de golfe, estavam a amassar os carros e a partir os vidros. Isto foi literal, eu vivi isso. Só que aqui fala de pedras do peso de um talento. Alguém sabe quanto é que pesa uma pedra de um talento? 60 quilos. Isto quer dizer que, sim, a Bíblia fala que no futuro irá haver um aumento nas adversidades climatéricas. Concordam comigo? Sim? Por isso já não falta muita coisa. Será que a Bíblia fala alguma coisa relacionada com os glaciares? Com as reservas que existem de água neste planeta? E será que fala em aumento do nível do mar?
Se nós abrimos a nossa Bíblia em Jó 38, reparem bem no que diz aqui. Diz o seguinte: acaso, estava a falar para o Jó, acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva? Imaginem o Senhor a falar para Jó. Jó nunca viu neve na vida dele, não é? Ele morava no Oriente Médio. E basicamente Deus estava a dizer ao Jó: ó Jó, tu nem imaginas que nesta terra existe o quê? Neve, depósitos de Saraiva, depósitos de neve neste planeta. O Jó não fazia a mínima ideia do que eu estava a dizer. Mas depois Deus acrescenta um bocadinho. O que é que ele diz? Estão guardados para quando? Para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate. Eu disse-vos que a Bíblia falava do aquecimento global. Isto é muito interessante porque a descrição da 7ª praga vem exatamente neste sentido. Eu até vou ler antes no Espírito de Profecia, que é mais detalhada. Reparem no que diz. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar, a sua superfície está a quebrar-se, o seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sussurrar, desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma são o quê? Tragados pelas águas enfurecidas. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas, os suntuosos palácios que em grandes homens do mundo dissiparam as suas riquezas. Com a glorificação própria, desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões, o que acontece? Fendem-se. E o povo de Deus que estiver retido em cativeiro por causa da sua fé é o quê? É o quê? Amém? Neste período, ninguém entre o povo de Deus vai perder a vida. Mesmo alguns que foram presos, o que é que eles vão ser? Libertos pelo poder de Deus. Então a conclusão é sempre um bocadinho estranha. A mim parece-me que os cientistas vieram à Bíblia copiar aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Vocês estão admirados com isto ou não? Agora quero fazer uma pergunta. Não, ou melhor, vocês é que deviam estar a fazer esta pergunta a mim. Porque eu disse que as pessoas iam ser enganadas com argumentos. Lembram-se? Quais eram esses argumentos? Morais, científicos e financeiros. Mas agora nós, ao estudarmos as coisas, nós estamos a ver o quê? Existe imoralidade neste mundo, sim ou não? O mundo está a caminhar para uma situação climática difícil, sim ou não? Vai haver uma grande crise financeira, sim ou não? Então como é que eu posso ter dito que as pessoas vão ser enganadas se os argumentos são verdadeiros? Estão a perceber a pergunta ou não? Eu disse ou não que as pessoas iam ser enganadas? Mas os argumentos são verdadeiros. Os argumentos que eles estão a usar são verdadeiros, ao ponto que vão convencer o quê? Todo mundo. Então como é que as pessoas podem estar a serem enganadas com argumentos verdadeiros? Essa é a pergunta mais importante hoje. Como? Como é que as pessoas podem estar a ser enganadas se os argumentos são verdadeiros? É que o engano não está nos argumentos. O engano está na solução. Perceberam? Qual é a solução apresentada para resolver cada um destes problemas? É o mundo parar ao domingo e trabalhar ao sábado. E isso vai resolver alguns problemas? Vai resolver alguns problemas? Não. A moralidade vai ficar pior, o clima vai ficar pior e as finanças vão ficar pior. Então o engano não está nos argumentos, está na solução. E é por isso que nós temos que ter os nossos olhos abertos. Porque o mundo não vai ser enganado com mentiras. A mentira está na solução. E por isso eu não posso aceitar essa mentira. Aquilo que apresenta como solução para os problemas do mundo não é solução nenhuma.
é apenas solução para a morte eterna. Então eu só posso confiar em alguém. Só posso confiar no Senhor. Independentemente do que está a acontecer à minha volta, independentemente do lugar em que eu estou, ou como está este mundo, o único lugar seguro é aos pés do Senhor. É confiando no Senhor e a manter-nos firmes e fiéis na lei de Deus, porque aí sim está a verdade. Amém? Que o Senhor nos abençoe grandemente e que possamos realmente colocar no nosso coração esta certeza que podemos ter, que o Senhor nunca nos vai abandonar e sempre vai querer dirigir a nossa vida. Nós amanhã vamos dar a continuação. É que sabem, ainda não terminou. Antes da vinda de Cristo, ainda faltam 2 acontecimentos muito importantes. E então convido-vos a estar amanhã para nós vermos quais são esses acontecimentos e porque é que nos eventos finais existe uma profecia que é uma grande promessa para o povo de Deus hoje e nós todos estamos envolvidos nessa profecia.